Olá pessoal, sou o professor Edson. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a importância de saber programar no computador. Na aula passada, nós vimos a importância do pensamento computacional. Na verdade, no mundo atual, nós precisamos saber pensar computacionalmente para tentar resolver nossos problemas. Ao tentar nossos problemas pensando computacionalmente, nós modelamos uma solução e temos que ensinar o computador a resolver esse modelo, ou seja, temos que saber a programar um computador. Mas suponhamos que temos um computador. Qual é o coração do computador? O que é que move um computador? Se a gente for ver na nossa casa, a televisão, a geladeira, ele é movido pela energia elétrica. Os nossos carros, os automóveis, são movidos pela gasolina, pelo combustível. E o que move o computador? Na verdade, o que move o computador é o programa do computador. Então, se nós sabemos pensar computacionalmente, sabemos modelar uma solução, para que possamos fazer o computador se mover, andar do jeito que a gente quer, a gente tem que o quê? Programar o computador de acordo com a nossa solução. Aprender a programar computadores é tão importante quanto aprender a ler e escrever. A Unesco colocou isso como letramento digital. No nosso país, aqui no Brasil, as pessoas já começam a fazer alguma coisa nesse sentido, mas nós estamos ainda no básico do letramento digital, ou seja, nas escolas ensina-se a como usar um editor de texto, uma planilha eletrônica, navegar na internet. Só que isso é o básico. Na verdade, se nós quisermos usar o computador para aumentar a nossa capacidade cognitiva, nós temos que pensar computacionalmente e, no segundo passo, aprender a programar o computador. Desta forma, a Unesco colocou o letramento digital como um dos direitos básicos do cidadão, que ele chama de Media and Information Literacy. Essa iniciativa da Unesco já é adotada pelos países desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, por muitos países da África e da Ásia. Infelizmente, aqui no nosso país, nem todas as escolas e mesmo o governo não colocou ainda no seu plano de governo. Mas nós da computação já estamos adotando isso e estamos passando aqui na universidade a importância do letramento digital. Não só o letramento digital básico, mas também ensinar os alunos a pensar computacionalmente e a programar o computador. Como eu tinha falado anteriormente, saber navegar na internet, escrever editor de texto, uma planilha eletrônica é o básico. Só que quando a gente faz isso, na verdade a gente está usando um programa de computador que alguém já programou. Mas se quisermos ser criativos, inovadores, como é que a gente faz? Simplesmente ninguém programou isso. Ou seja, na verdade, nós é que temos que saber programar para mudar o mundo. Vocês já pensaram que nesse mundo de hoje, enquanto os computadores estão na internet, a imensa quantidade de informações que a gente recebe? Como é que a gente trata toda essa informação? Na verdade, a gente tem que saber buscar essa informação, analisar, sintetizar essa informação. Só que a informação é tanta que fazer isso manualmente é impossível. Ou seja, na verdade, nós temos que automatizar este processo. E para isso, a gente tem que saber programar. Ou seja, sabendo programar, nós vamos conseguir tratar uma quantidade de informação muito maior, com uma maior precisão. E nisso está o quê? O pensamento computacional. Por quê? Porque estamos aumentando a capacidade do nosso cérebro usando o computador. Resumindo, programação não é coisa só para quem faz computação. Segundo Steve Jobs, o fundador da Apple, todo norte-americano deveria aprender a programar computadores e aprender uma linguagem de programação, porque isto ensina as pessoas a pensarem. Mas eu acredito que isso não é só para os norte-americanos, vale para qualquer cidadão do mundo. E programar computadores, essa é a melhor notícia, não é difícil. É simplesmente uma forma de passar ideias para outras pessoas. Não existe uma linguagem de programação, muita diferença entre uma linguagem de programação de alto nível e o português ou o inglês.
Mas vocês devem estar se perguntando, por que de alto nível? Porque uma linguagem de programação de baixo nível nos tira a atenção do que realmente é importante na programação, ou seja, ficar programando com zeros e uns que o computador entende não faz sentido. Então nós usamos linguagens de programação de alto nível, em que a gente só se preocupa em o quê? Em ensinar o computador a fazer o que a gente sabe numa linguagem muito parecida com o português e inglês. Então, como vocês veem, realmente programar computador não é difícil. Outro detalhe, o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, incentiva todo cidadão americano a aprender a programar. Ele fala o seguinte: qualquer um com um pouco de esforço em matemática e ciência pode programar. E ele diz enfaticamente para não dizer, para que ninguém diga a vocês que vocês não vão conseguir. Pois, se a gente é jovem, seja da área urbana ou da área rural, computadores vão fazer parte do nosso futuro. E se vocês querem trabalhar e estudar com afinco, dar duro no estudo e no trabalho, quem vai mudar o nosso futuro somos nós mesmos. Infelizmente, a gente não conhece nenhum brasileiro famoso que incentive os jovens brasileiros a aprender a programar. Minha esperança está em vocês que assistem esse vídeo e vão aprender a programar e talvez espalhem essa vontade, essa necessidade para outros brasileiros. Bom, gente, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, da importância de saber programar, e o tutorial das aulas de Introdução à Ciência da Computação vão ensinar vocês a programar na linguagem Python. Vocês vão ver que é muito fácil e com isso vocês vão aumentar a sua capacidade de resolver os problemas do seu cotidiano, os seus problemas profissionais.